Amém. Graças e paz. Graças e paz. Amém. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é fiel pelo seu próprio amor, pela sua própria palavra. Mesmo por vezes nós capengando, ele permanece fiel. A palavra dele lá em Números diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que possamos crer de fato nesta fidelidade, neste amor, que nada consegue separar de cada um de nós. Amados, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 18. Nós iremos dar continuidade a uma série de mensagens que iniciou-se no domingo passado, falando sobre o Espírito Santo. Na semana passada nós vimos as evidências, as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que está repleta, abundante do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quais características esta pessoa ela tem? E aí nós vamos navegar sobre o texto de Efésios no capítulo 5 e no versículo de número 18. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com em que há dissolução, mas enchei-vos do Senhor Deus. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui com a tua família, Pai. Filhos que o Senhor recebeu por adoção através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E possamos cada vez mais ser cheios do teu Santo Espírito. E possamos, como vasos, transbordar do teu Santo Espírito, Pai, nas nossas vidas. E possamos cada vez mais praticar tudo aquilo que vimos e tudo aquilo que ouvimos, Pai. Abençoa cada lar aqui representado, cada família que chegou até aqui. Que possamos continuar a ouvir a tua voz, assim como o Senhor já falou conosco através dos louvores, através das leituras. Continua, Pai, falando conosco através da proclamação da tua palavra. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, ser cheio do Espírito Santo não significa apenas ter experiências emocionantes. Às vezes imaginamos que ser cheio do Espírito Santo é ter um arrepio. Estar cheio do Espírito Santo é chorar. Estar cheio do Espírito Santo é ter evidências emocionais relacionadas ao Espírito Santo. Mas principalmente, ser cheio do Espírito Santo transforma a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo é evidenciado através das minhas ações diárias. Não apenas em um momento de culto, não apenas em um momento de pregação, não apenas em um momento de louvor, mas diariamente. Diariamente eu evidencio estar cheio ou não do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles possuem características que impactam suas vidas e as vidas dos que estão ao seu redor. E hoje nós vamos evidenciar, nós vamos analisar, nós vamos vivenciar, conversar sobre 4 características. 4 características com base na palavra de Deus, que vai demonstrar para cada um de nós a evidência de ser cheio do Espírito Santo.
4 características que eu vou poder olhar na vida do meu irmão. E através dessas características, eu consegui evidenciar que ele de fato está cheio do Espírito Santo. E a primeira está lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16. Quando o texto diz: por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A primeira característica que nós identificamos de alguém que é cheio do Espírito Santo é viver em santidade. É buscar continuamente uma vida santa. E é interessante porque às vezes nós imaginamos que uma vida santa é uma vida sem pecado, é uma vida sem erro, é uma vida onde eu não posso pisar em um local meio que em falso. Não. Uma vida santificada, uma vida em santidade, é demonstrando cada vez mais o que Cristo fez na minha vida, aquilo que eu fui transformado. Uma das formas de viver em santidade é rejeitar o pecado. Mas como assim, pastor, rejeitar o pecado? O crente cheio do Espírito Santo, ele não vive na prática do pecado, mas busca todos os dias agradar a Deus. Veja que coisa interessante, e preste atenção naquilo que está sendo falado. Veja que coisa interessante. Nós falamos que precisamos rejeitar o pecado. E talvez você possa dizer: mas eu já rejeito. Será? Porque o salvo em Cristo Jesus, ele busca agradar a Deus. Ou seja, se eu não agrado a Deus, eu estou agradando a quem? Logo eu estou pecando. Veja que por vezes a linha, ela é tênue. E nós precisamos rejeitar o pecado. E aí vem algo bem interessante, porque isso não significa perfeição. Isso não significa aquela situação que eu sou melhor do que todos, não. E aí eu venho uma pergunta: o salvo, ele é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? O salvo, ele peca porque é pecador. E todos vocês, a começar de mim, somos pecadores. Mas isso é bem interessante, porque por vezes nós criamos instâncias, hierarquias, graus de pecados, onde faz com que eu olhe para a Rízia e diga: não, eu não sou como ela. Faz com que eu olhe para Humberto e diga: não, eu não sou como ele. E teve alguém na Bíblia que foi exemplificado por Jesus e foi rechaçado, e teve a mesma atitude. Alguém chegou e disse: ó, arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, baluarte das galáxias. É, bem legal. Eu não sou como esse que está aqui ao meu lado, porque eu jejuo, porque eu vou para a igreja. E o outro que estava do lado nem ousou olhar para o céu, disse apenas: Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador que sou. Qual é essa passagem? Alguém lembra? O fariseu e o publicano. E às vezes nós, infelizmente, não conseguimos fazer essa diferenciação. E acredito que estar aqui me faz melhor do que aquele que está lá fora. E o crente que ele é cheio do Espírito Santo, ele consegue identificar que ele é tão pecador quanto. E ele vive rejeitando o pecado. Ele vive se afastando daquilo que não traz comunhão com Deus. Ele vive buscando aquilo que de fato o aproxima de Deus. Amados, precisamos estar atentos,
Porque por vezes isso passa de maneira despercebida por cada um de nós. Nós não conseguimos estar atentos a tudo o que faz nos afastar de Deus. Então, a primeira situação que nós vemos é que o salvo, cheio do Espírito Santo, ele vive em santidade, rejeitando o pecado. Porém, isso não para por aí. Além de rejeitar o pecado, ele tem um testemunho diferenciado. E aí o testemunho diferenciado não é aquele que, quando a pessoa passa, ele olha para a pessoa e diz: a paz do Senhor, meu irmão. O testemunho diferenciado não é aquele que por vezes a irmã está com a saia de chita pelo pé. O irmão está de calça jeans e camisa de manga comprida o dia todo, num calor da cebola. Não. A ideia aqui transmitida de ter um testemunho diferenciado é ações que sejam diferentes. Assim como Paulo diz em Efésios no capítulo 5, 28, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, ser diferente, ter ações diferentes, é isso. É eu saber que eu não vou estar sendo diferenciado pelo meu modo de falar, pelo meu modo de vestir, mas sim pelo meu amor, e sim pelo meu acolhimento, e sim pelo meu cuidado, e sim pelo zelo que eu tenho pelas vidas ao qual Deus se entregou. Amados, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer estar de maneira abundante, se revestindo do Espírito Santo? Tem uma vida de santidade, rejeite o pecado, tem um testemunho diferenciado. Em um mundo onde valores estão sendo relativizados, o crente cheio do Espírito Santo, ele se destaca pela integridade, mesmo diante de pressões da sociedade. Nós somos diariamente convidados para dar mau testemunho. Nós somos diariamente convidados para dar mau testemunho. Somos diariamente convidados a começar um barraco, onde poderia se evitar, onde poderia se minimizar. Mas aí eu digo, pisou no meu calo, chuva. Jesus, fica aí do lado, que agora é eu que vou resolver. Somos convidados todos os dias a subornar. Somos convidados todos os dias a criar grupos, facções, motins. Somos convidados todos os dias a nos distanciar de Deus, a não escolher Deus, a escolher o que eu quero, a escolher o que eu desejo. E essa não é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Certo dia eu estava conversando com alguém, e essa pessoa estava falando muito do Espírito Santo de Deus, e falando, e quando a pessoa terminou, entrou em outro assunto, entrou em assunto de um veículo que a pessoa tinha adquirido, e depois de pagar 5, 10, 15, 20 parcelas, a pessoa botou na justiça por um tal de juros abusivos. E aí eu perguntei à pessoa, eu disse: quando você comprou o bem, você sabia quanto era? Sim. Você sabia quanto eram os juros? Sim. Você sabia quanto era a parcela? Sim. Você sabia de tudo, não sabia? Sim. Aí eu perguntei: onde é que está o Espírito Santo nisso aí? Onde é que está o Espírito Santo nisso aí, meu irmão? Isso é apenas uma situação de várias em que acontece no meu e no seu dia a dia. Eu falo do Espírito Santo, mas isso não se transfere em ações práticas. Isso não é colocado de fato em evidência. E aí? Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Precisamos cada vez mais estar vivendo em santidade.
Precisamos cada vez mais rejeitar o pecado, ter um bom testemunho. Aí sim, as pessoas irão olhar, irão dizer: ali é um servo do Senhor, ali é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Deu para entender, meus queridos, esse primeiro ponto? Sim ou não? Então, avançando, a gente vai ver a segunda característica, a segunda evidência, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23. Versículos muito conhecidos dos amados irmãos. O segundo ponto, a segunda evidência do Espírito Santo na minha vida é exercer o fruto do Espírito. É exercer o fruto do Espírito. Gálatas, ele diz, o apóstolo Paulo: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muito interessante, queridos, porque quer demonstrar o Espírito Santo na sua vida? Exerça o fruto do Espírito. Demonstre amor e paciência. Quem é cheio do Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, ama sem interesse, tem paciência com os outros, principalmente os de casa. Porque às vezes eu tenho paciência com todo mundo. Por vezes eu tenho paciência com todos. Eu sou uma tchutchuquinha na rua, mas um pitbull dentro de casa. Na rua eu sou bem de boinha. A turma fala o que quer, mas dentro de casa eu sou o leão. Amados, precisamos, como crentes salvos, cheios do Espírito Santo, demonstrar amor e paciência. Às vezes eu estou em casa e os meninos estão tocando terror, e aí eu me levanto e eu digo: eita, calma, que porque com o filho de Priscila eu não ajo dessa forma, né? Com Emanuel e com Davi eu não ajo dessa forma, porque com Caleb e com Josué eu vou agir. É eu ter atenção para com aqueles que estão dentro da minha casa. O Eliane às vezes chega para conversar comigo, aí eu digo: peraí, eu paro, eu digo: diga. Aí ela começa, e eu. Aí tem hora que eu digo: minha filha, em nome de Jesus, adiante, adianta esse negócio aí, porque eu parei para lhe ouvir. E aí é uma história de 3 minutos, ela conta em 30 e eu escuto. Eu digo: aí, terminou? Terminei. Eu digo: amém. Foi muito bom, viu? Massa. E aí a gente segue. Por quê? Porque é uma característica do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É eu demonstrar amor e paciência, mesmo por vezes em momentos difíceis, principalmente em momentos difíceis. Naquele dia que você está com a cabeça cheia de bronca, cheio de problema, e você não descontou em ninguém na rua. Mas aí quando você chega em casa, às vezes um alfinete cai e pronto. O circo pegou fogo, chama o bombeiro para apagar o negócio que está, o incêndio está grande. Então, a primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo é eu viver uma vida em santidade, rejeitando o pecado, tendo um bom testemunho. A segunda evidência é eu exercer o fruto do Espírito, demonstrando amor e paciência, tendo equilíbrio e domínio próprio. Nós não podemos agir na impulsividade ou de maneira descontrolada, mas principalmente manter a calma, mesmo diante de provocações, mesmo diante de desafios. Passei um desafio grande aqui, sexta-feira. Foi, Lídia?
um desafio grande, né? A vontade era jogar tudo pro ar, assim, ó. E depois sair de baixo, né? Mas aí, eu lembrei do meu professorzinho de Libras, Lucas, que ele faz como? Calma, calma, né? No meio, assim, calma, né? Então, eu parei, respirei, e eu digo, não, eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque eu preciso demonstrar o fruto do Espírito na minha vida, evidenciando que sou cheio do Espírito Santo de Deus. E na sua vida, meu querido, não é diferente. Porque eu sou um ser humano assim como você. E nós passamos pelas mesmas dificuldades, em instâncias diferentes, em lugares diferentes, mas os problemas, eles se repetem. Eu preciso ter equilíbrio e domínio próprio em todas as áreas da minha vida. Preciso dominar um músculo que é pequeno, mas ele faz um estrago gigantesco. Alguém sabe qual é? A língua. Precisamos domar de maneira ferrenha a nossa língua. Tiago, ela diz que, por vezes, grandes navios e embarcações, eles são guiados pelas naus. Mas por vezes nós não conseguimos dominar a nossa língua. E um dos frutos do Espírito é o teu domínio próprio sobre tudo na minha vida. Me dominar em ações, em não ir, em não vir, em sentar, em levantar. E me dominar no que falar, no que não falar. Na hora de falar e na hora de não falar. Porque às vezes, eu tenho uma gestora, que ela disse que a gente não erra pelo que faz. Alguém sabe o resto? Esse ditado é a maneira como faz. Queridos, a evidência de ser cheio do Espírito Santo é viver em santidade, é demonstrar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Em tempos de ódio e intolerância, o crente cheio do Espírito Santo, ele amadurece com amor, promovendo cada vez mais a paz e evitando divisões, evitando problemas, evitando broncas. Mas por vezes chamamos os problemas, chamamos as broncas, trazemos elas junto conosco. Amados, desejamos ser cheio do Espírito Santo? Se sim, tenhamos uma vida em santidade. Venhamos a evidenciar o fruto do Espírito. O terceiro ponto está lá em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 5. A palavra diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. A terceira evidência do crente, do salvo, cheio do Espírito Santo, é ter uma dependência e obediência total a Deus. É ter uma dependência e obediência total a Deus. O cristão cheio do Espírito Santo, ele entende que a sua força, a sua sabedoria, o seu discernimento vem do Senhor e não dele. Vem do Senhor e não da sua destreza em resolver as situações. O salvo cheio do Espírito Santo, ele entende todas essas situações e por isso ele se mantém dependente de Deus. E a pergunta é: e como saber? E como ser dependente de Deus? E como saber a vontade de Deus? Nós falamos sobre isso na semana passada, onde não temos como separar o cristão da palavra e da... Quem lembra? Misericórdia. O negócio está bom. Não conseguimos separar o cristão da palavra e da... Que legal. Quem não estava aqui também não tem desculpa, porque o vídeo
está na internet. Só não assiste se não quiser. Certo? Não tem BO não. Se não entendeu, infelizmente estava aqui, não entendeu, passou. E se não assistiu, foi porque não quis. Porque está lá na internet. O canal é ib.Jardim das Oliveiras. É só colocar lá. Culto de celebração 23/3/2025. Aí se você não quiser ver o louvor, você passa e vai só na hora da mensagem. Captou? Sim ou não? Porque, queridos, talvez isso vá fazer a diferença no problema que irá acontecer amanhã. E você não prestou atenção hoje. Isso vai fazer a diferença na situação que vai acontecer quarta-feira. Mas você estava no mundo da lua. Você estava dentro do armário de Nárnia. Você estava em algum lugar, menos aqui. Então, às vezes, eu acho até interessante, isso é bem pertinente. Às vezes, não gaste seu tempo não, irmão. Se for para não prestar atenção, se for para não ficar atento, fique em casa, velho. Assistir Fantástico. O Fantástico é bom. E às vezes a gente nem esquece o que passou no Fantástico. A gente não esquece não. Esquece não e ainda conta no outro dia. Menino, tu viu o que passou no Fantástico? Matou 5 lá em tal lugar. E tem 5 amarrados para matar no outro dia. Eu acho que está na hora da gente se ligar em algumas coisas. E começar a perceber se de fato eu estou vivendo dentro do Espírito Santo, ou se apenas eu estou passeando em algumas situações. Amados, nós vimos na semana passada que assim como a Constituição Federal está para um jurista, assim como o Código Internacional das Doenças está para os médicos, assim como as normas de trânsito estão para os agentes rodoviários, assim a Bíblia está para o cristão. Se você for em um médico e ele não souber lhe dar um diagnóstico e nem ver naquele livro qual é o seu diagnóstico, ele é um bom médico? Se você for aí fazer alguma coisa na área jurídica e você contrata um advogado e ele não sabe onde está a lei, ele não conhece a lei, ele não entende sobre a lei, ele é um bom advogado? E por que você é um bom crente sem ler a Bíblia? E por que você é um bom crente sem orar? Quer dizer que funciona para os outros e para mim não? E aí? Então, assim como eu não tenho como dissociar a palavra da oração, é assim que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida. É assim que eu vou entender o que Deus Ele quer para a minha vida. Amados, isso é muito interessante porque o crente cheio do Espírito Santo, ele vive em obediência à palavra e na dependência de Deus. Mas como eu vou estar em dependência se eu não tenho escutado a Deus? Precisamos, queridos, cada vez mais nos aproximar dEle. Sabe por quê? Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Edson, escutou o que eu falei para a Lídia? Por quê? Porque saiu um som. Sabe por que ele não escutou? Porque ele está distante de mim. Lídia escutou, por quê? Muitas vezes eu não escuto a voz de Deus porque eu estou a anos-luz de distância dele. Como eu vou ser dependente desse Deus? Como eu vou entender a vontade dele para a minha vida? Queridos, como eu vou obedecer a ele? Se o meu encontro com ele é no domingo, em 2 horas. Amados, o servo cheio do Espírito Santo, ele obedece. É interessante porque a gente vê um exemplo no militarismo. Quem foi militar aqui? Fernando, Roberto, Jurandir. Mais alguém? Olha, Rodrigues. Só, né? Pronto. Eu passei longe. Tu é doido. Aquilo ali é lugar de doido. Não vou falar nada. Oxe.
Me alistei nas brenhas para ninguém me chamar. Eu acho que Alô foi assim também, que ele está rindo ali, ó. Se eu vou para ali nada, o cara, não, vá ali no 7MRO, tua família mora ali. Eu digo, eu não. Eu passo ali, os meninos estão limpando mato o dia todinho, um sol quente. Não dá para mim não, meu velho. Esse negócio que eu não gosto é limpar mato, meu irmão. Oh, bota qualquer coisa para eu fazer, mas não bota eu para limpar mato não, que dá errado, velho. Oxe. Então, é interessante ver na área militar algo muito interessante, porque o recruta, ele obedece ao soldado. O soldado, ele obedece ao cabo. O cabo obedece ao sargento. O sargento obedece ao tenente. O tenente ao capitão. O capitão ao major. O major ao coronel. O coronel ao general. E o general ao marechal. E essa obediência, ela é muito interessante porque ela vem através de quê? Porque ele quer? Ele obedece porque quer? Ele obedece por quê? Com medo. Medo, olha, de ficar preso lá dentro. Medo de o cara estar fazendo flexão no sol quente lá. Medo de estar fazendo ordem unida para a bandeira sozinho. Não é verdade? E aí ele obedece pelo medo. É interessante, queridos, porque a minha obediência e a sua obediência a Cristo é por gratidão. O militar, ele obedece para não ser castigado. Nós obedecemos porque, além de não sermos castigados, já recebemos um bem preciosíssimo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas quando não obedecemos, nós nos tornamos ingratos. Quando não obedecemos, nós olhamos para Cristo, pregado na cruz do Calvário, e damos as costas. Criticamos muito a ação de Pedro, por Pedro ter negado Jesus. Mas muitas vezes eu e você negamos diariamente, não mais o Cristo que ia ser morto, porque Pedro, ele nega o Cristo que ia ser morto. Após a ressurreição, Cristo vai até o encontro dele, e a partir daquele dia, Pedro tem uma vida transformada, chegando a ser martirizado. Conta a história de cabeça para baixo, crucificado. Nós sabemos da ressurreição de Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração. E ainda assim, a ingratidão é latente. A ingratidão é algo gigantesco na nossa vida. Amados, muitos cristãos, eles estão enfraquecidos espiritualmente, porque negligenciam a obediência a Deus, negligencia a oração e a leitura bíblica. O crente cheio do Espírito Santo, ele busca essas práticas. É interessante porque quem pratica musculação aqui? Levanta a mão. Muito bem. Dentro da musculação existem alguns exercícios que, quando nós iniciamos com uma devida carga. Sim ou não? E depois nós vamos aumentando essa carga. Não é isso? O que faz eu conseguir aumentar essa carga? A prática. Ou seja, se eu não praticar, eu vou conseguir suportar a carga mais elevada? É interessante porque existem situações na nossa vida que elas vão acontecer se você praticar ou se você não praticar. Existem situações na nossa vida que elas vão acontecer se você servir ou se você não servir. Sabe qual é a diferença disso tudo? É que se você praticar, quando chegar a situação, você vai conseguir resistir. Se você praticar, quando a bronca chegar, você vai conseguir gerir aquela situação. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Porque você está em dependência de Deus. Porque você está em obediência a Deus. Porque você está rejeitando o pecado. Porque você está cada vez mais evidenciando esse Espírito que habita dentro de você. Mas se eu só me afasto, se eu só me distancio, se aí o professor na academia manda eu fazer 3 de 10,
e eu faço uma de 6 e fico o resto do dia conversando. Eu vou conseguir suportar as cargas que irão vir? Vou? Claro que não. Assim é na nossa vida, queridos. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Obedeça. Obedeça. Esteja próximo cada vez mais da palavra. Esteja próximo cada vez mais do lugar onde Ele colocou você para servir. O quarto ponto está lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. Nós vimos até agora que a primeira evidência é eu ter uma vida em santidade. A segunda evidência é exercer o fruto do Espírito. A terceira evidência é eu depender e obedecer de maneira integral, e não apenas o que eu quero, e não apenas o que eu gosto, e não apenas o que eu acho interessante. A quarta evidência está em Atos, no capítulo 1 e no versículo de número 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O servo cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem poder para testemunhar e servir. O servo cheio do Espírito Santo, aquele que está abundante e recheado do Espírito Santo de Deus, ele testemunha dessa palavra e ele serve. Amados, uma das formas de servirmos, uma das formas de testemunharmos, é fazermos discípulos. É investirmos na vida de alguém, para que essa pessoa possa receber tudo aquilo que você tem recebido. Quem está cheio do Espírito Santo não permite que os obstáculos interfiram na missão de levar o Evangelho. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não permite que os obstáculos interfiram na missão que ele tem de transmitir Cristo para outras pessoas. E um exemplo está lá em Atos, capítulo 8, que é a trajetória de Filipe e o eunuco. Filipe, ele após ser comissionado como um dos 7 diáconos, ele é guiado pelo Santo Espírito para um deserto. Aquele trajeto era um deserto. E lá ele começa a caminhar do lado de uma carruagem, onde estava um líder proeminente, um chefe de uma determinada nação, o eunuco. E ali ele começa a observar aquela pessoa que estava lá em cima. E é interessante porque às vezes na formação do discípulo, a gente vai por lugares meio difíceis. Já imaginou alguém te dizer: olha, tu vai ali e tu vai ter uma pessoa que vai estar de carro, e ela vai passar de carro e tu vai do lado dela correndo? Se essa pessoa pensar que tu é um ladrão, e aí? Se essa pessoa pensar que tu vai tentar alguma coisa com ela, isso é um obstáculo ou não? Sim ou não? Mas Filipe, ele não viu esse obstáculo. Filipe, ele não viu, simplesmente ele obedeceu. E muitas vezes existem obstáculos na nossa vida que interferem que nós estejamos mais próximos de Deus, interfere que nós estejamos mais juntos daquilo que Ele quer para a nossa vida. E aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não para nos obstáculos, ele não dá migué. Entendeu? Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele diz: não, tem essa barreira está aqui, mas eu vou passar. Ah, mas tem isso aqui, mas eu vou passar. Ah, mas esse aqui, eu vou passar. Ah, mas eu tenho coisa para fazer, eu vou fazer depois. Ah, mas eu tenho que acordar cedo amanhã. Não tem problema não. É um dia só, é 2 dias só. Às vezes eu não acordo cedo para fazer um exame. Acorda ou não acorda? Às vezes eu não acordo cedo para ir para o médico. Acorda ou não acorda? Mesmo por vezes dormindo tarde, mesmo por vezes tendo alguma situação. E porque às vezes os obstáculos interferem na minha comunhão com Deus. E porque por vezes esses obstáculos fazem com que eu não consiga ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu escolho tais situações. Amados,
A evidência de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é ter poder para testemunhar, servir, fazer discípulos. É servir com alegria e humildade. O Espírito Santo, ele capacita cada crente com dons e talentos para servir a comunidade de fé e ao próximo. Cheio do Espírito Santo, cheios de dons e talentos, e não servindo ao próximo, e não servindo a comunidade, tem alguma coisa de errada que não está certa. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, e eu tenho um dom e um talento, eu coloco a serviço do reino, com alegria, com felicidade. Sábado estávamos em uma alegria tremenda. Eu, o diácono Marcos, e o nosso irmão Edson, e o diácono Orandi, no crossfit do amor. Vocês sabem o que é o crossfit do amor? Sabe não? Crossfit do amor é traçar massa, concreto, no sol quente da cebola, a fazer um piso da casa da mãe de um irmão, que nem era da nossa igreja. E aí, o irmão Edson pegou o carro de mão, foi, irmão Edson? Aqui, ó, correndo, eu digo, bora! Vamos! Aí depois era eu pegando os baldes, acho que eu perdi uns 100 gramas. Mas uma coisa eu percebi. No dia anterior, estávamos onde, Edson? À noite, na sexta-feira. Socorro na madrugada. Terminamos o socorro perto da 1h da manhã. E aí eu fui dormir 2h30, 3h, eu acho. Mas 7h a gente já estava lá. Em pé. Para servir. Servir por um quê? Com alegria. Mas isso, queridos, é uma escolha. E é uma escolha que caracteriza uma evidência. Uma evidência, estamos buscando ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos buscando servir os outros e não apenas a mim mesmo. Estava ali esperando começar o culto e conversando com a irmã Raquel. E ali eu coloquei num papelzinho. Mas antes disso eu pergunto aos irmãos: eu tenho uma vida ocupada ou desocupada? Hã? Ocupada ou desocupada? Ocupada, né? É o que, Raquel? Muito ocupada, né? E aí eu ali com Raquel conversando, e eu comecei a colocar o meu dia. E ali no meu dia tinha algumas interrogações. Essas interrogações são os momentos de hiato. São os momentos de abertura. São os momentos ociosos. De tal hora até tal hora eu tenho essa brecha. O que eu faço nessa brecha? De tal hora até tal hora eu tenho essa brecha. O que eu faço nessa brecha? Na sua brecha, o que é que você tem feito? Nos momentos que você não está trabalhando, nos momentos que você não está dormindo, ou nos momentos talvez que você está estudando, se de fato estiver estudando. Nesses momentos, tirando eles, o que é que eu tenho feito? Eu posso estar cuidando da minha saúde. Eu posso estar estudando para um concurso público. Eu posso estar servindo na igreja. Mas dentro dessas interrogações, onde está Deus? Dentro dessas interrogações, onde está a comunhão com Deus? Amados, servir ao Senhor não é apenas trabalhar para Ele. Porque trabalhar para Ele, qualquer um trabalha. Servir ao Senhor é de fato olhar e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Porque às vezes envia-me a mim é mais difícil. Aí Deus não envia, a gente diz: ah, mas porque Deus não enviou? Mas usa-me a mim, tem muita coisa para que Deus possa ali usar. Mas e aí? Servir a Deus com alegria demonstra que estamos cheios do Espírito Santo.
Meu irmão, não se acomode não, velho. Não se acomode não. Às vezes o ventilador, ele é tentador. A cadeirinha, os banquinhos ainda ali, eles são tentadores. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um desejo profundo de levar a salvação e servir com dedicação. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um desejo profundo de levar a salvação e servir com alegria, servir com dedicação. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vive em santidade e rejeita o pecado. Ele exerce o fruto do Espírito. Ele mantém a oração e a palavra de maneira sedenta. Ele testemunha e serve com alegria. Todas essas características, elas não foram extraídas da minha mente. Elas foram colocadas aqui através de textos bíblicos. E nesse momento eu faço uma reflexão. Em cima dessas características, qual aqui me falta? Em cima dessas características, qual que me falta? Qual que vai fazer com que eu me levante de onde eu estou e transforme algo na minha vida? Eu não sei. Na sua eu não sei. Na minha eu sei. Na minha eu sei o que eu preciso agir. O que eu preciso sair da zona de conforto. O que eu preciso mudar. O que eu preciso trabalhar. O que eu preciso tirar e o que eu preciso colocar. Mas na tua vida, só tu que sabe. E o problema é teu e de Deus. Amados, será que desejamos ser cheios do Espírito Santo de Deus agora? Será que desejamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Se a resposta é sim, então não divida a sua adoração. Se a resposta é sim, então não divida a sua adoração. Deixe que o Espírito Santo guie a sua trajetória. Deixe de estar dividido entre o que você quer e o que Deus quer. Pois essa divisão só tem levado ao que você quer e não ao que Deus quer. Amados, não abra mão do céu por qualquer coisa falível aqui na terra. Não abra mão das promessas de Deus na tua vida por coisas que se acabam e passam. Amados, seja como Daniel, que mesmo com o risco de morrer, escolheu ser cheio do Espírito Santo e obedeceu ao que Deus tinha para ele. Seja fiel a Deus, assim como Ele é fiel. De uma vez por todas, guarde em seu coração a palavra que Deus tem colocado e renove-se, transforme-se, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não para o homem, mas pela glória de um Deus tremendo na sua vida. E possamos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que nada venha a calar nenhum de nós. Qual é o manjar que iremos abrir mão a partir de hoje? Qual é o manjar que iremos abrir mão a partir de hoje? Porque assim como eu tive a ousadia de louvar,
de maneira majestosa a esse Deus. Eu preciso ser fiel e dos manjares abrir mão, de ter um coração exclusivo de Deus, em ser fiel mesmo diante da morte, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dores, mesmo diante dos problemas. Eu não posso ser fiel apenas quando tudo está bem. Eu não posso ter data para ser fiel de segunda a sexta a mim e no domingo a Deus. Eu preciso ser fiel em todos os momentos, assim como Ele tem sido fiel a cada um de nós. É aquele que habita no esconderijo, o que descansa. É aquele que repousa nos braços do Senhor, o que descansa. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. É este ao qual Deus tem escolhido para o adorarem em espírito e em verdade, e não apenas no bom, e não apenas no tranquilo, e não apenas no favorável. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus não divide a adoração, não negocia com Cristo, não barganha, não coloca os seus objetivos mediante a Ele. Qual é o manjar, meu irmão? Qual é o manjar, minha irmã, que você vai abrir mão? O que é que Deus tem falado constantemente com você e que ainda está preso, ainda está retido, ainda está guardado? O que é que eu vou abrir mão por esse Deus que abriu mão da sua vida por cada um de nós? O que é que eu vou deixar de ser por mim para ser por Ele, assim como Ele fez pregado na cruz do Calvário? A quem é que eu vou exercer o ministério de perdão, de amor, de acolhimento, assim como Ele, cravado na cruz, olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há 3 semanas atrás, falamos sobre sacrifício. E chegou por vezes o dia do sacrifício e eu negligenciei. E chegou por vezes um momento de eu sacrificar algo e eu disse: não, eu não vou sacrificar, porque talvez isso seja mais importante no momento para mim. Amados, Deus está falando com cada um, assim como Ele fala comigo, de maneira constante, de maneira incessante. Mas por vezes, assim como o faraó, o nosso coração está enrijecido, a nossa cerviz está endurecida. Por vezes por problemas verdadeiros, por problemas reais, por dificuldades grandes. Mas não existe problema e dificuldade maior do que o seu Deus, meu irmão. Não existe circunstância ou obstáculo maior do que aquele que entregou a vida por você. Seja cheio do Espírito Santo dele, vivendo para Ele, servindo a Ele, buscando a Ele. Porque nem mesmo durante 1 segundo Ele tem esquecido de você. A sua palavra diz que Ele tem o teu nome cravado na palma da mão dele. Seu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento fantástico que o Senhor falou conosco de maneira direta. Obrigado, Pai, por tocar no meu coração e afirmar a mim que preciso mudar, transformar, renovar aspectos na minha vida. Eu aceito, Pai, toda a tua palavra. E eu clamo, Pai, que os teus filhos também tenham ouvido a tua voz, também tenham entendido a tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, mesmo eu não sendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel, mesmo eu não sendo.
Me perdoa pela minha ingratidão. Me perdoa por muitas vezes parar mediante os obstáculos. Que se isso for real na vida de algum dos teus filhos, que esta oração se estenda também para eles. E possamos, Pai, cada dia mais ser fiel a Ti. E possamos abrir mão daquilo que só nos tem afastado do Senhor. Que as escamas dos nossos olhos e ouvidos possam estar sendo derrubadas. E que assim como Paulo, possamos viver de verdade a Tua palavra. E possamos estar prontos a sofrer pelo Teu Evangelho. E possamos estar prontos a renunciar os palácios, os manjares, as alegrias pelo Senhor. Que os obstáculos eles não nos impeçam de estar próximo a Ti, de estar junto daqueles que o Senhor colocou para caminhar conosco durante essa trajetória que nos levará ao céu. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor, mesmo sem merecermos, o Senhor faz por cada um de nós. Que hoje seja o dia, Pai, de abrir mão. Que hoje seja o dia de renovação. Que hoje seja o dia de libertação. Na vida, Pai, de qualquer servo Teu aqui ou em qualquer outro lugar que esteja ouvindo essa palavra. Que nas áreas que precisar, que o Senhor esteja agindo e que nós venhamos a permitir esse renovo na nossa vida, para experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as consolações, o revestimento de poder e a ousadia do Espírito Santo de Deus seja sendo derramado de maneira abundante e incessante sobre a vida de cada um dos Teus filhos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o Teu santo povo possa dizer amém. Sente-se. Em nome de Jesus, faça a sua oração silenciosa e tenha uma semana de paz.